Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Auto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. E Bavep, sempre o melhor negócio. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Minerva apresenta Nova Mesa, o novo prazer da carne. Como escapar da mesmice da carne do dia a dia? Como ter mais intimidade com essa velha amiga, a carne bovina, que parece não evoluir quase nada enquanto tudo no mundo muda tanto de uma forma tão veloz. Por isso que eu tô aqui, para apresentar a Nova Mesa. Uma linha de carnes totalmente inovadora, inspirada em você e nos dilemas do seu dia a dia. A Nova Mesa traz para você muitas novidades. São cortes diferenciados e que vêm em embalagens modernas, higiênicas e muito especiais, pois trazem dicas e informações sobre cortes, cozimentos, conservação, além de receitas exclusivas, é claro. E a gente só pensou nisso porque você também pensou. E para você ficar ainda mais por dentro das inovações da Nova Mesa, vamos entrar na internet com uma série surpreendente. Acesse o site e aprenda receitas deliciosas. Receba as informações úteis e práticas e inaugure com a gente uma nova era na forma de preparar carne. A era da carne com ideia. Cuide de dar carinho para a sua família, de conhecer novos horizontes, de realizar seus sonhos, de construir a sua história. Que da sua saúde e de sua família, nós cuidamos. Grupo Santa Casa Saúde, o único com hospital próprio em Barretos e região. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Escritório Urias de Paula, tradição em prestação de serviço, contabilidade rural, comercial e despachante. Avenida 21, 410, telefone 3322-4002. Frozen, novidade deliciosa e refrescante. Salada de frutas com chantilly. E também lanche natural de frango, peito de peru ou atum, sucos e cappuccino ice. Maravilhas de verão no Alto Posto Berrantão. Conveniência 24 horas. A Micelium nasceu da necessidade de proporcionar ao agronegócio um serviço completo de análises agrícolas com qualidade e agilidade. Assim, reunimos um corpo técnico de alto nível, equipamentos de última geração e a adoção de técnicas mais modernas e inovadoras para a agricultura. Análise de solo, folha, fertilizantes e muito mais. Avenida Ítalo Salvador 35, Barretos, São Paulo. A Bavep, sua concessionária Chevrolet, está de cara nova. Toda a linha Chevrolet agora em instalações mais amplas e climatizadas, totalmente alinhadas com o impecável padrão GM. O showroom de seminovos ficou ainda maior. Tudo isso feito pensando em atender você, cliente, com mais conforto e sofisticação. Não para por aí. Mais do que nunca, a Bavep traz para você preços, condições e o atendimento diferenciado que nenhuma outra concessionária oferece. Venha nos fazer uma visita. Bavep, sempre o melhor negócio. Recebemos com muito prazer no programa de hoje um dos comandantes do Grupo Monteiro de Barros, que é o jovem João Monteiro de Barros. O João e o Marcelo receberam a incumbência desafiadora do fundador do grupo, o jornalista João Monteiro de Barros Filho, de sucedê-lo nessa importante tarefa de dirigir todo o complexo empresarial de emissoras de rádio e jornal, além de dar, evidentemente, uma roupagem própria para os tempos atuais. Mas isso tudo nós vamos conversar durante o programa Quero Saber de hoje. Prazer muito grande recebê-lo, João Monteiro de Barros. Obrigado, Luiz, o prazer é meu. Olá a todos os telespectadores da TV Barretos. É um grande prazer estar aqui e a gente poder dividir um pouquinho
do que a gente tem feito, contar um pouquinho quais os planos que a gente traça para o Grupo Monteiro de Barros. Isso é muito importante para que a comunidade toda saiba, porque realmente houveram muitas mudanças no grupo e a gente vai esclarecer tudo isso no programa de hoje. Primeiramente, vamos conhecer a vida desse jovem, né? A gente sempre quer conhecer a vida de uma pessoa mais velha, que tem história, mas a juventude também, aquela que trabalha, aquela que tem dinamismo, ela também tem a sua história. Você, evidentemente, nasceu em Barretos, né, João? Sem dúvida, eu nasci em Barretos, sou de 1990. 90, então, novinho demais. Muito né? novo. Quantos anos? Tenho 90? 24 anos. 24 anos? 24 anos. 20 de fevereiro de 90. Se fosse um jogador de futebol, estava em plena atividade. Eu fico triste porque eu sou mais velho que o Neymar. Mas, é um absurdo. É um absurdo isso, né? É um absurdo. Tem 22 anos. Exatamente. E mais velho que o Rames Rodrigues também, que tem 22 anos. Eu acho que eu já estou até velho para o futebol. Então, mas eu nasci aqui em Barretos, sou filho do Monteiro Neto, da Heloísa Monteiro. Estudei a minha vida inteira, fiz o colégio no Nomeline. Lá fez o primário? Tudo. Lá tem tudo, né? Desde o primário até o... Exatamente. Vai até onde o Nomeline? Hoje ele vai até o cursinho, né? Até o cursinho. Então, eu tenho desde que eles chamam de mini-mini, que a criança pode entrar com um pouco mais de 1 ano, com berçários, enfim, vai até o cursinho. Eu estudei lá a minha vida inteira, na época, inclusive, da tia Belinha, né? Era só da Belinha na época, exatamente, né? Exatamente. Então, eu fiz a minha vida inteira escolar lá, né? Fiz grandes amigos, meus melhores amigos ainda são da época. Você lembra dos grandes amigos de lá que você fez? Não. Eu quero saber de professores também, porque eu gosto muito de valorizar a figura do professor, que eu acho a figura mais importante de nossa vida, né? Se nós sabemos alguma coisa, se nós podemos conduzir a nossa vida, nós devemos ao professor. Não, sem dúvida. E eu tenho um carinho muito grande por todos os professores que eu tive no colégio. Em especial, alguns, eu me recordo, o professor Dorival é um professor de matemática, eu tenho um carinho muito grande por ele. A Dona Fátima de História, alguns que eram chave, mas todos aqueles professores daquela geração, da geração mais nova que eu tive contato. Primário, você lembra algum, não? Eu tive a tia Lu. A tia Lu trabalha até hoje lá, tenho um carinho muito grande. Eu estudei com ela durante 2 anos. Depois a tia Silvana, que hoje é coordenadora, enfim, acho que eu passei por todos os professores lá do Ciranda. Foi sempre bom aluno, João? Olha, eu sempre fui o que a gente chama de nerd. Assim, eu sempre gostei nunca tive dificuldade de estudar. Então eu gostava, era uma coisa que eu realmente fazia. Você não estudava tanto em casa, mas tinha uma boa concentração na aula, o que facilitava muito. Exato, é isso, né? Eu prestava muita atenção na aula. Era o que é importante para o aluno é concentrar, é prestar atenção na aula. Né? É óbvio, né? Eu fazia muita bagunça também. Lógico, é um menino normal. Minha mãe vai me matar, mas eu já pulei o muro do Ciranda. Então, já fiz muita bagunça. Ela está sabendo disso agora. Está sabendo disso agora. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Sempre foi uma coisa que eu busquei fazer e é tranquilo para mim. É uma coisa que fácil de lidar. Depois que você fez no Ciranda, até que ano mesmo? Eu fiz até o 3º colegial. Até o 3º, e depois? Exato. Até o 3º colegial eu prestei algumas faculdades em São Paulo. Na época eu queria muito administração. Então eu prestei a USP, né? Prestei a FGV e na época a IBMEC, que hoje se chama INSPER. Foram as 3 faculdades que eu prestei. Mas foi uma época difícil para o jovem escolher. É difícil, né? É uma época... Saber qual é a verdadeira vocação, né? E é difícil porque é o seguinte, ao mesmo tempo, eu não acho cedo para o jovem decidir. Eu acho que realmente as coisas devem acontecer. Uma hora você precisa entender que você precisa trabalhar, que você precisa estudar, que você precisa pensar na sua vida. Então não acho cedo, mas eu acho que é um momento de vida onde muitas coisas acontecem. Por exemplo... foi numa época onde eu me mudei para São Paulo e eu sempre tive
um amor muito grande por Barretos. Sempre gostei de morar em Barretos. E aquela mudança, você sair de perto dos pais, você ir para uma cidade diferente e ainda, somado tudo isso, você decidir o que você pretende fazer pro resto da sua vida, é de fato uma carga grande de se trabalhar. Sim. Então, na época, eu queria administração, prestei algumas faculdades, não passei, o que foi uma frustração, obviamente, mas aí eu fiz cursinho, já em São Paulo, já estava morando em São Paulo, e no cursinho eu comecei a procurar algumas outras alternativas, né, e tentar entender um pouquinho melhor qual seria a minha vocação, qual que é a área de atuação que eu trabalharia. E diante disso, eu mudei um pouquinho o plano, e isso foi nos 45 do segundo tempo, eu acabei prestando jornalismo no Mackenzie e prestei publicidade e propaganda na ESPM. Sim. A ESPM é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Então, ali, eu prestei essas duas faculdades e eu passei nas duas faculdades. E aí eu fiquei naquela dúvida, eu falei, ai, cara... Ou faço jornalismo ou publicidade, exatamente, né? Falei, e agora, o que eu faço? E como eu estava em dúvida, eu comecei as duas faculdades. E aí foi muito engraçado, porque a ESPM começou 2 semanas antes. Então, e a ESPM é uma faculdade muito bonita, o prédio é muito bem cuidado, de alta tecnologia. O que te encantou à primeira vista, Não, né? E é fascinante, porque você chega lá, todas as salas têm projetor, tem telão, tem computador, tem uma série de coisas que você realmente fica maravilhado. E tem um povo muito bonito, um povo realmente muito bonito. Aí eu cheguei no Mackenzie, que é uma excelente faculdade, mas é um prédio mais antigo, né? O pessoal, assim, mais tranquilo. E aí como eu comecei 2 semanas antes na SPM, eu já me apaixonei, eu falei, olha, eu acho que... Vou ficar aqui mesmo. Vou ficar aqui. Eu cheguei a fazer 1 mês das 2 faculdades, a SPM de manhã, o Mackenzie à tarde, mas eu decidi por publicidade e eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Ah, você achou? Não, eu sinceramente, eu me sinto bastante orgulhoso de ter feito publicidade, marketing pela SPM. Me deu uma experiência muito grande, uma formação muito grande, para que eu tivesse condições, inclusive, de tão jovem assumir o desafio que hoje eu tenho, e junto com meu primo. Então, é uma coisa que eu digo que realmente me capacitou. Você fez o curso de publicidade. Terminado o curso, você continuou em São Paulo, me parece que trabalhando na revista Veja, é isso? Exato, exatamente. Eu, na metade da minha faculdade, já no 2º ano, na virada do 2º para o 3º ano, obrigatoriamente você, na ESPN, tem que mudar para o período noturno. Justamente para que você possa estagiar, né? Procurar um estágio. Para ter tempo para estagiar, exatamente. Né? Inclusive o estágio é uma atividade complementar, obrigatória, para que você possa se formar e ter o diploma. Sim. Então, nessa virada, eu comecei a procurar alguns estágios e eu busquei, lá no fundo, eu sempre tive o desejo de um dia poder trabalhar com as empresas da minha família. Isso quando você é um pouco mais jovem, isso não fica tão claro, e você vai descobrindo isso esse desejo posteriormente com o tempo, né? E aí na época que eu procurei estágio em 3 empresas. A primeira empresa foi a Câmara Espanhola de Comércio. Eu confesso que eu não sabia nada do que eu estava fazendo ali, e até na entrevista, o que faz a Câmara? Olha, dificilmente eu sei responder ainda hoje. Então realmente não era por eu ter passado. O segundo processo que eu trabalhei foi na Philips. E realmente aí é uma grande empresa. E eu me questionei muito ao longo do processo, falei, mas será que é isso? Será que eu quero trabalhar? Porque ela tem diversos segmentos, e um dos segmentos é luz, né, o que eles chamam de lights. E eu, poxa, eu não sei se eu quero trabalhar com isso, não é? E aí eu comecei a me questionar, o que eu quero fazer da minha vida? Olha, Ô João, vamos saber no próximo bloco o que você vai querer fazer da sua vida, o que você queria fazer da sua vida naquela época. Combinado. Vamos abrir um pequeno intervalo para abrirmos espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com João Monteiro de Barros, do Grupo Monteiro de Barros.
Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o empresário e homem de comunicação, hoje, João Monteiro de Barros, do Grupo Monteiro de Barros. João, então vamos completar o seu pensamento do bloco passado. Exato. E aí eu estava falando um pouquinho a respeito, que nos processos seletivos, procurando estágio, eu comecei a me questionar muito o que eu queria fazer da minha vida, para que segmento eu gostaria de trabalhar. E aí eu comecei a amadurecer um pouquinho mais o desejo de poder trabalhar com mídia, né, com veículos de comunicação. E foi muito curioso porque eu sempre tive um bom relacionamento com todos os professores e eu, em uma determinada aula, o professor Paulo Cunha, que até hoje é um grande amigo meu, falou: João, eu tenho uma vaga para você, eu indiquei você a uma vaga. Falei: professor, muito bacana, eu fico feliz, tal, mas para onde que é? Falou: na Veja. Falei: pô, professor, mas beleza, que bacana, o que eu preciso fazer? Falou: João, a única coisa que eu fiz é o seguinte, recomendei, disse que você era um bom aluno e que seria interessante você participar do processo seletivo. Nesse momento, ele falou: João, mande um e-mail para tal pessoa com o seu currículo. E para o jovem fazer um currículo é horrível. É horrível, né? Não tem nem tempo, não tem o que falar. Exato, quase. E aí você coloca: olha, eu falo inglês, eu fiz atividade complementar no Ciranda, então tem algumas coisas que realmente é difícil para o jovem fazer o currículo. Mas eu mandei um e-mail para a pessoa, o processo de seleção já tinha sido começado, mas mesmo assim a pessoa falou: olha, tive boas recomendações, por favor, então venha dia tal aqui no prédio da Abril. E aí eu fui realmente, participei, tinha outros candidatos também no dia que eu fui, e foi uma situação muito bacana, porque participei do processo, da entrevista, foi numa segunda-feira, eu me lembro, foi com a moça do RH. E aí ela fez as perguntas, né, qualidades, defeitos, enfim, algumas coisas, e pediu para eu contar um pouquinho das experiências de vida que eu já tive, para ver um pouquinho a minha desenvoltura. Já que a experiência, o jovem não tem. Não tem a oferecer. Então eles gostariam de ver um pouquinho mais da postura. Diante disso, acabou a entrevista e tal, e o que me deixou muito contente, ela virou e falou assim: olha, a sua gerente, que talvez você trabalhe com ela, talvez gostaria de te conhecer. Você teria condições de esperar? Isso era 2h da tarde. Eu falei: não, pois não, olha, mas ela vai conseguir te atender no fim do dia. Eu falei: olha, pois não, estou à disposição, vim aqui para isso. E aí ela deu 5h da tarde, ela desceu, e aí começou a entrevista com a minha futura chefe, Angélica Garcia. Eu aprendi muito também. E ela, entre outras perguntas, ela perguntou: por que você acha que eu devo te contratar? E aí eu falei: olha... Acho que é uma pergunta básica em RH, né? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Exatamente. Né? E assim, a resposta que eu dei poderia ter sido um tiro no pé. E eu falei isso para ela. Falei: olha, eu vou ser muito sincero com você. A resposta que eu posso te dar pode ser que eu esteja dando um tiro no meu pé. Mas eu digo o seguinte: a minha família é uma família que trabalha com veículos de comunicação. Eu cresci dentro de um jornal. Eu, quando era mais jovem, vendia assinaturas. Eu respiro veículo de comunicação. Eu vejo a Veja, né? Enxergo a Veja como a melhor revista do país. E eu quero aprender na melhor revista, no melhor veículo de comunicação que se possa ter. Então, eu não tenho experiência para oferecer, mas eu tenho muita disposição, eu tenho muita vontade de aprender, porque certamente o que eu aprender aqui eu vou levar para a minha vida, e não tenha dúvida que eu vou ser um dos melhores estagiários que você possa contratar. Com esse argumento eu tenho certeza que ela já fechou, né? Eu fui muito direto, Ela poderia interpretar:
olha, de certa maneira, esse menino vai ficar 1 ano, 2 anos e vai sair fora. Ele não vai... Então eu sabia do risco que eu estava correndo, mas eu entendia que esse argumento era o argumento mais verdadeiro que eu poderia usar. É verdade. E que eu acho que seria talvez o mais convincente. Isso foi numa segunda-feira, ela agradeceu, falou, olha, estamos num processo seletivo, você não é o único candidato, a gente vai ouvir outras pessoas. E na quinta-feira me ligaram, olha, você tem disponibilidade para começar? Eu falei, agora. Agora, né? Já, ela né? falou, Para então, ontem, tá bom. né? Então você está contratado, mas você fica tranquilo, 15 dias de férias, daqui 15 dias você começa. E aí foi muito bacana, porque eu comecei o meu 3º ano da faculdade estagiando. Na revista Veja. Na revista Veja. Ficou quantos anos lá? Olha, então, eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio. Foi mais ou menos 1 ano e meio. Foi da seguinte maneira. Eu tive foi uma escola muito, muito interessante, porque eu tive a oportunidade de passar por algumas áreas da Veja que me ensinaram muito. Eu comecei numa área que chama de marketing de circulação. Marketing de circulação, o que é a circulação? Toma conta, né, de assinaturas de Veja, de bancas da Veja e de pontos alternativos, como lojas de conveniência, enfim, outros pontos alternativos. E como eu era do marketing, nós preparávamos toda a comunicação desses canais. Então, por exemplo, qual era a comunicação que nós faríamos para os assinantes de Veja? Qual era a comunicação que nós faríamos para a banca e para pontos alternativos, enfim. E isso era uma loucura, porque a revista era semanal. Então, quinta-feira... A revista fica pronta na quinta? Não, ela fica pronta, ela começa a imprimir na sexta-feira à noite. Na sexta-noite? Na sexta-feira à noite. Em São Paulo e na Grande São Paulo, a revista Veja é entregue no sábado. E dá tempo de tudo? Dá tempo. O que é isso? É realmente uma estrutura muito grande. Sexta-noite? Sexta-feira à noite. E no roda toda a madrugada roda a madrugada toda? Roda a madrugada toda e logo de manhã, sábado, a revista já está sendo entregue. É realmente uma logística muito grande. É impressionante. É impressionante. E aí, eu passei por essa área. E o que me deu um senso de urgência, porque era o seguinte... Cada semana, uma revista diferente, uma capa diferente. E a comunicação que se precisa fazer é relacionada à capa. Então, quinta-feira à noite, era o dia que eu ficava até mais tarde, que a redação soltava o cardápio. Chamava assim de cardápio. O que era esse cardápio? Colocavam 3 opções de capa. Então, por exemplo, eu me lembro direitinho de uma situação que foi frustrante para a gente de comunicação, que tinha uma edição especial que nós falaríamos a respeito das cidades empreendedoras. E nós fizemos todo o trabalho de marketing, todo o trabalho de comunicação, pautada nessa capa, né? Então, uma mídia regional nós fazíamos. Tal. Na quinta-feira à noite, acontece, provavelmente vão lembrar, aquela situação no Chile de uma mina onde explodiu. Explodiu, né? Tem que mudar tudo, né? Caiu por terra todo o trabalho de comunicação que nós havíamos feito. Isso acontece. Então, assim, o senso de urgência que eu digo é justamente esse. Olha, é dinâmico, as notícias acontecem e a gente precisa se adaptar de maneira urgente. Então, essa foi uma área que eu passei. Depois dessa área, eu fui para um projeto que também me ensinou muito, que se chamava Desafio do Futuro. A Veja, assim como veículos de comunicação impressa, vivem um desafio muito grande, que é você atrair e criar o hábito dos jovens na leitura impressa. Bom, diante disso, esse projeto se chamava Desafio do Futuro, visava atrair os jovens para ler a Veja. Bom, isso me deu uma oportunidade
por se tratar de uma grande empresa, nós fizemos uma pesquisa qualitativa para entender um pouco mais o jovem, o comportamento e os hábitos de consumo de mídia do jovem. E, bom, eu fui pela Veja em pesquisas em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas foram feitas pesquisas também em Recife e Porto Alegre. Então, eu pude participar de um projeto onde se aprendia muito a respeito do jovem, dos hábitos de consumo. E, assim, é de certa maneira aterrorizante, porque são outros hábitos. Outros hábitos, completamente. Então, e você precisa se adaptar. Então, essa foi a segunda fase da Veja. Bom, João, você estava na Veja, como é que foi o convite feito pelo seu avô, pelo seu pai, evidentemente, pelo seu tio Luiz Antônio, para que vocês pudessem comandar todo esse complexo de rádio e jornal em Barretos? Você estava ainda na Veja, como é que vocês receberam, você e o seu primo Marcelo, que é filho do Luiz Antônio? Assim, foi um processo natural de amadurecimento da ideia, né? Então, lá quando eu comecei a me questionar o que eu faria da minha vida, já começou a amadurecer. Aí eu comecei a trabalhar na Veja, eu falei, poxa vida, que coisa, é isso que eu quero, né? E foi num momento que eu precisava fazer o meu TCC da faculdade. E eu tenho 4 grandes amigos da faculdade que fizeram o trabalho comigo. E eu fiz a seguinte proposta: olha, pessoal, eu tenho uma sugestão para o nosso TCC. Não sei se vocês topam, mas é o seguinte. Lá em Barretos, a gente tem alguns veículos de comunicação, tem um grupo de comunicação que eu acho que a gente precisa fazer. Eu tenho o desejo de fazer algumas mudanças, algumas melhorias. E eu acho que esse TCC é uma boa oportunidade da gente fazer um estudo. O que vocês acham? Na hora eles compraram a ideia, falaram, João, o que nos motiva é a possibilidade da gente fazer o trabalho. João, vamos falar sobre o TCC no próximo bloco. Vamos abrir espaço novamente para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos com o João Monteiro de Barros, do Grupo Monteiro de Barros. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o empresário, jornalista, homem de comunicação, João Monteiro de Barros, do Grupo Monteiro de Barros. No bloco passado, você estava terminando de falar sobre o TCC que vocês fariam na faculdade. E nessa época, eu estou comentando a respeito do TCC, porque ele foi o pontapé inicial para que a gente pudesse iniciar uma série de estudos mercadológicos aqui na região. E que nos daria bagagem para embasamento, para que a gente pudesse fazer as mudanças que a gente imaginava. Bom, nesse período, o Marcelo, meu primo, ele trabalhava também em São Paulo, teve uma história parecida com a minha, onde estudou a vida inteira em Barretos, foi para São Paulo, ele sim fez administração na FGV, e ele trabalhou em 2 bancos de investimento, o que deu uma noção de gestão muito grande a ele. Ele trabalhou no Bank of America, Merrill Lynch, e também trabalhou no Itaú BBA. E num certo momento, a gente, poxa vida, eu chamo ele de Cello. Cello, eu estou fazendo esse trabalho aqui. E a hora que ele viu, ele falou, João, fantástico, é tudo que eu imaginava também para as empresas de Barretos. Cara, então o que você acha, né, do desafio da gente ir para Barretos? Já tinha feito o convite. Nisso a gente, entre nós a gente já conversava. Já conversávamos. Né? E aí, dentro da nossa família, era de certa maneira explícito o desejo que nós tínhamos. E aí veio o convite, né, do meu avô, do meu pai, do meu tio. Olha, vocês aí estão se formando, nós temos aqui uma série de empresas, se vocês têm o desejo de poder trabalhar. Na verdade, o convite, pelo menos a mim, foi um pouco inverso. Na verdade, eu falei, eu quero, Você quer, né? Eu quero vir, né? E
O meu tio Totonho não, o meu tio Totonho convidou formalmente o Marcelo e tal, mas a gente já, já vinha já conversando. Já estava explícito isso, já estava na cara que vocês queriam isso. Exato. Né? E aí veio de maneira... E veio amadurecendo, né? Exato. E aí veio de maneira formal, olha, então, a partir do dia tal, vocês voltam para Barretos e tal. E isso está fazendo 2 anos, é coincidente com o término da minha formação, do meu TCC, e foi um processo muito bacana que nos deu embasamento suficiente para que a gente pudesse fazer as mudanças. Chegando a Barretos, pegando o comando da organização toda praticamente, porque dali é só Rede Vida de televisão, né? São 5 emissoras de rádio e o Jornal Diário. Quais foram as primeiras mudanças que vocês fizeram no grupo? Olha, as primeiras mudanças foram internas. Quando eu digo internas, nós precisávamos entender, eu e o Marcelo, e aprender um pouquinho a dinâmica familiar. Quando nós topamos o desafio, eu e o Marcelo, nós conversamos com os nossos pais que nós gostaríamos de ter autonomia, né? Olha, nós queremos muito, mas a gente quer ter autonomia, né? Para poder trabalhar, para a gente poder. E isso não é fácil. Eu entendo perfeitamente, porque foi meu avô que construiu, meu pai, meu tio deixaram, obviamente, sólidos a empresa. E você entregar um grupo de comunicação de 50 anos na mão de 2 meninos... 2 meninos. Realmente. Então, esse foi o primeiro desafio. O primeiro choque, né, de gestão, né? Exato, porque é natural da geração jovem querer e ter muita energia e querer fazer uma série de mudanças. E, em contrapartida, os nossos pais, o nosso avô, já viveu tudo isso e sabem que precisa ter pé no chão, que precisa ter planejamento e tal. E foi muito bacana porque esse processo de mudança, nós, negociando com a família, nós estabelecemos um processo muito legal, onde na gestão, no dia a dia, eu e Marcelo, nós temos autonomia, mas obviamente nós prestamos conta. Então, trimestralmente, nós temos reunião de conselho, onde eu e Marcelo prestamos contas do que a gente tem feito. Mas mais do que isso, a gente discute os próximos passos. Então, é o que a gente diz que no o conselho é formado pelo seu avô, né? Pelo meu pai, pelo meu avô, também todos os sócios. Meu primo Lucas, Mariana, Lara, todo mundo, Helena, enfim. Mas o que é mais interessante é que é o seguinte, dessa forma ficou boa porque o que se trata de estratégico, de planejamento, isso é discutido dentro da família, entre os sócios. Mas a operação em si, o dia a dia, eu e o Marcelo, a gente tem autonomia para poder executar. Né? E isso nos dá agilidade, nos dá confiança, nos dá segurança para poder implementar. Quando vai tomar uma decisão mais séria, não há necessidade de consulta, né, ao pessoal do conselho. Vocês têm total autonomia para isso. Isso é importante. Aqui eu queria fazer um registro. É o seguinte, da sorte que eu e Marcelo temos de ter um avô como nós temos, um pai e um tio como nós temos. Porque nós estamos realizando o nosso porque nós temos a confiança das 2 outras gerações. E eles têm a grandeza de poder confiar o que eles construíram em nossas mãos. Então nós temos consciência do tamanho da responsabilidade que nós temos e por conta disso é que a gente faz as coisas com muito planejamento, muita seriedade, para obviamente que a gente não coloque nada em risco da família, né? Questão de rádio, como é que você detectou o funcionamento das emissoras de rádio e quais foram as primeiras mudanças que vocês fizeram nesse setor em Barretos? Bom, assim, quando a gente chegou, além dessa questão familiar que nós precisávamos, obviamente, estruturar, nós tínhamos uma necessidade muito grande de entender o mercado local, né?
E a gente foi fazendo isso. O mercado local é completamente diferente do mercado de São Paulo, das grandes cidades. Né? Sem dúvida. E a gente fez uma série de estudos. Aquele estudo que eu participei na Veja, de hábitos de valeu consumo... Muito, né? Valeu muito. Valeu muito, eu aprendi muito. E a gente começou a entender um pouquinho como que era esse hábito. Através disso, nós detectamos que foi o primeiro projeto que nós fizemos, que é o que a gente chama de núcleo odiário. Esse estudo que nós fizemos, nós entendemos que os hábitos de consumo de mídia têm se modificado muito e está cada vez mais complexo e cada vez mais pulverizado, o que a gente chama de consumo de mídia pulverizado. Uma maneira que eu tenho para ilustrar isso é mais ou menos o seguinte. O cidadão comum, ele acorda, toma café da manhã e no café da manhã provavelmente ele é exposto ao jornal. Ele pega o carro dele e vai ao trabalho. No trabalho, provavelmente ele é exposto ao rádio. Ao rádio. Até o trabalho ouve o rádio. Ele chega no trabalho, ele liga o computador, então ele é exposto à internet. Quando ele volta para casa, ele volta ouvindo rádio, senta no almoço. Esse é exatamente o meu dia a dia que você está comentando. Exatamente isso. Exatamente isso. Provavelmente, algumas pessoas, algumas famílias almoçam assistindo televisão. Isso. Então, você consome televisão. À tarde é mais internet, à tarde é mais rádio, tal. Você chega em casa, põe o pé para cima no sofá e televisão. Então, veja só, num dia comum de um cidadão comum, ele já consumiu diferentes plataformas. Lógico. Bom, então, cada vez menos é importante a plataforma que você está e cada vez mais importante você ser referência, para que o consumidor busque sempre você como referência. Então, diante disso, nós entendíamos que o Jornal O Diário é um jornal de muita credibilidade, de bastante tradição, são 45 anos, e nós entendíamos o seguinte, isso não é achômetro, nós fizemos pesquisas quantitativas, qualitativas, investimos dinheiro, tempo e energia para que a gente pudesse mensurar a credibilidade do jornal, para que a gente pudesse nos embasar e não ser no achômetro. Bom, diante disso, a gente entendeu que nós tínhamos uma marca muito forte. O Jornal O Diário era uma referência em notícia. Poxa vida, o mais difícil de se ter, o meu avô, o meu pai, o meu tio construíram, que é um jornal de credibilidade, que é um jornal, uma marca de referência. Não tenha dúvida. Com essa referência, com essa marca, nós poderíamos utilizá-la em outras plataformas. Então aí surgiu a ideia do O Diário Online. Poxa, então a mesma marca disponível numa outra plataforma. Pensando um pouquinho mais, nós tínhamos uma rádio que era a 97, que a Diário FM, exato, né? Que ela não tinha um projeto definido. E a gente falou, olha, essa rádio pode ser a O Diário FM, a primeira e única rádio destinada ao público adulto contemporâneo, com conteúdo, com informação e música também, né? Então, diante disso, a gente tinha nas mãos um projeto para se consolidar, onde nós tínhamos, e isso, o conceito que nós trabalhamos hoje amarra muito essa questão, que é o diário, leia, ouça e navegue, né? Ou seja, importante não é que você leia o jornal, ou muito menos ouve o rádio. O importante é que você tenha o diário como referência, independente da plataforma. Então esse foi o trabalho que a gente fez, e isso foi através de um planejamento, foram feitas as mudanças, os passos que nós imaginávamos. O primeiro passo que era necessário fazer era na plataforma impressa, que é a mãe de todas, que é o que deu origem a todo o projeto. E nós identificamos, através das pesquisas que nós fizemos, um desejo do leitor, e até do não leitor, de ter um jornal mais jovem, uma diagramação mais limpa, menos poluída, que trouxesse a modernidade. Então o espírito jornalístico não precisa mudar. O que precisava mudar era a roupagem, era o produto.
E aí, como marqueteiro, eu pensava, olha, o produto precisa ser melhorado. Vamos continuar esse assunto no próximo bloco, João Monteiro de Barros. Vamos abrir novo espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo João Monteiro de Barros, do grupo Monteiro de Barros. Você estava abordando no bloco passado, João Monteiro, sobre o jornal O Diário. Exato. Esse foi o primeiro passo das mudanças que a gente colocou, a mudança na diagramação do jornal. O segundo passo foi uma reformulação do nosso site, do Diário Online. Hoje ele tem uma audiência muito bacana, o que é muito legal. E o terceiro passo disso era a O Diário FM, né? Então, nós tínhamos já um conteúdo sendo produzido pelo jornal, pela redação, e que poderia ser explorado também no rádio. Dessa forma, o consumidor, ele navega, né? Ele transita entre essas três plataformas, sempre tendo o O Diário como referência. Como é que hoje em dia o jovem não gosta muito de notícia, né? Ele prefere o rádio FM mais de música. O pessoal mais antigo, da nossa época e tal, prefere o rádio AM. Como é que vocês estão enfrentando para atrair a juventude para a notícia e continuar oferecendo a notícia para as pessoas que gostam e também para os jovens, evidentemente? Essa questão é uma questão bastante complexa. Na verdade, existe um determinado momento da vida do jovem que aí sim ele vai em busca da notícia, que é coincidente com a época do vestibular, onde ele é obrigado, em tese, a se informar mais e saber mais. Então, de fato, o jovem é muito difícil de você captar, né? De você atrair a atenção dele. Essa geração é conhecida como multitela. Realmente, se você vê um jovem hoje, ele mexe num smartphone muito melhor do que eu, inclusive. Não tenho dúvida. E ao mesmo tempo que ele mexe no smartphone, a televisão está ligada e ele está ouvindo uma música. É verdade. Então ele está exposto. A gente vê pessoal no ônibus segurando o como é que chama? O encosto, né? E mexendo no celular, é impressionante. Então, por exemplo, ele é muito exposto. Você atrair a atenção desse jovem é muito difícil. O que se deve fazer é você e isso é o que a gente acredita, não que seja o correto, mas é a gente estar presente no maior número de plataformas possíveis. Justamente para que, caso ele queira notícia e o habitat natural dele seja o tablet, o smartphone, ele possa ter contato com a nossa marca. E é por isso que a gente lançou o aplicativo do Diário, né? Eu queria falar sobre o aplicativo do Diário, que está muito bom, está impressionante. É justamente isso. Assim, a gente tem consciência de que esse aplicativo é um movimento que a gente deve fazer em busca da liderança. O que significa isso? Olha, a gente vai ter uma base de leitores muito grande, olha, proporcional às pessoas que têm condições de comprar tablets, smartphones. Então é natural que seja uma coisa mais restrita, inerente ao acesso a essa tecnologia, né? Então, eu acho também vocês não podem também colocar esse aplicativo mais a miúde, assim, em todas as nos notebooks e tal, porque senão a pessoa acaba não comprando nem jornal, né? Exato. Existe uma atenção especial a isso, deve ser observado. Mas a questão do jovem, só voltando, é justamente isso. A gente precisa trabalhar, mais uma vez, a gente precisa ser a referência dele, para que no momento que ele se interesse por notícias, ele possa nos ter como referência e nos consumir aonde ele queira. Então, se ele quiser que seja no tablet ou no smartphone, eu estou ali naquele canal. Ora, se ele quer rádio, eu também estou ali, né? Hoje, de fato, você comentou um negócio que o jovem não se interessa muito por notícia e prefere um pouco mais as músicas. É interessante, sim, isso. O jovem busca muita música e isso é ruim, porque muitas vezes o jovem tem
da mesma maneira iPod e outras tecnologias para ouvir a música dele. Mas a gente aposta o entretenimento, a companhia do rádio. Isso, sinceramente, não acredito que vá mudar. As pessoas buscam isso, a opinião, as pessoas querem saber, e eu acho que isso é uma questão, o jovem vai se adaptar, vai... O rádio AM está acabando mesmo? Como é que é? Sim, isso inclusive é uma das novidades que Barretos vai viver, assim como o Brasil inteiro. Vocês passariam todas as AMs para FM. Lá só tem Independente e a Rádio Barretos. Exato, são 2 rádios AM. No final do ano passado, em novembro, a presidente Dilma assinou um decreto, né, que autorizava a migração dessas rádios. O que acontece, isso é essencial para o setor, porque o que acabou acontecendo foi o seguinte: a qualidade da rádio AM foi se deteriorando muito. Muito, né? Conforme as cidades iam crescendo, as interferências eram inúmeras e você não conseguia ouvir. E essa questão de qualidade foi perdendo um pouquinho a audiência. O interesse da pessoa. O interesse da pessoa. Bom, quando se cai a audiência, se cai a receita publicitária, se cai o valor comercial. E aí começou a haver uma situação muito difícil para o setor AM, porque você não tinha, por mais investimento que você fizesse na qualidade, a qualidade era ruim e você não conseguia transformar isso em receita. E aí o faturamento das rádios AM vinham caindo. Então, para a sobrevivência das rádios AM, era necessário uma migração para que viesse para as rádios FM. Mas isso não significa que as rádios, quando houver essa migração, vão deixar de ser jornalística e passarem a ser musical. Pelo contrário, eu digo... Tem grandes rádios FMs em São Paulo, nas grandes cidades. Você tem CBN, Band News, né? Você tem realmente inúmeras outras rádios que são jornalísticas. Até mesmo a Jovem Pan tem feito um movimento e tal. Eu particularmente... E quando vai passar as rádios AM de Barreto? Tem um prazo para isso? Olha, a previsão é que em janeiro, a partir de janeiro... De 2015. De 2015, haja essa migração. É óbvio que... O investimento é grande também para isso? Porque na verdade trata-se de uma nova concessão. Né? É uma migração de concessão. Nós tínhamos uma concessão de rádio AM. Você passa a ter uma concessão de rádio FM. Tem que pedir essa autorização. Exatamente. E mais do que isso, você tem que fazer um cálculo técnico da cobertura que a rádio AM tinha para que você possa ter pelo menos a mesma cobertura em rádio FM. E aí as concessões mudam. Enfim, é um processo complexo, burocrático. Eu, particularmente, nós estamos trabalhando, nós temos no nosso planejamento essa migração a partir de janeiro. Mas a gente sabe que as questões governamentais e burocráticas não necessariamente vão fazer que sejam de fato em janeiro. Mas a gente acredita que no ano que vem a gente tem essas rádios. Eu quero ouvir um pouquinho a opinião dos jovens sobre determinados assuntos que eu acho importante. Rapidamente, nós temos algumas perguntas para você. Essas manifestações populares que estão acontecendo no país, como você está tendo uma leitura sobre isso, João? Olha, eu vejo as manifestações do ano passado, mais ou menos em junho do ano passado, como algo impressionante, como algo que precisa ser observado. E eu, particularmente, acho que a gente vai ter um entendimento maior do motivo dessas manifestações com o passar do tempo. Eu acho difícil a gente dizer a juventude, a população cansou da corrupção. Eu acho super válido, eu acho que é isso mesmo. Mas isso vai se refletir agora em outubro, nas próximas eleições. Então eu acho que o que significou todas essas manifestações vai ter um desdobramento maior ao longo do tempo. Eu acho perfeitamente válido, eu acho fantástico. Eu acredito que elas foram, com o tempo, se desvirtuando um pouquinho, de ser um caráter popular e nacional, do jovem ao mais velho, e acabou sendo mais direcionado, grupos específicos, e obviamente isso... atrapalha muito, né? Você desvirtua, aí
São interesses específicos. Importante termos um deputado estadual em Barretos, federal? Importantíssimo. É importante. Importantíssimo. Mais importante do que você apoiar um candidato? Olha, exatamente. Eu vejo da seguinte maneira, eu tenho uma visão bastante crítica em alguns aspectos relacionado a Barretos. Barretos é uma cidade de trabalhadores que lutam muito, é um mercado difícil, mas eu sinto que Barretos poderia ter mais desenvolvimento. Quando eu digo isso, eu vejo da seguinte maneira. Barretos cresceu muito nos últimos anos, cresceu. Tem, de fato, novas empresas e empreendimentos acontecendo? Sim, que bom. Mas olha, o ritmo do crescimento é bom, é ruim? A gente só sabe se comparar com cidades vizinhas. Né? Então, assim, um deputado estadual é importantíssimo para que seja um canal, para que possa ajudar Barretos a ter desenvolvimento. Então, por exemplo, aqui é importante que eu deixe registrado é o seguinte, eu acho que Barretos tem tido um crescimento muito válido, muito importante, coisas que em outros tempos não foi possível, não se teve esse crescimento. Mas eu digo o seguinte, olha, não devemos nos contentar. A gente tem que entender que há crescimento, sim, há no país inteiro. Nós precisamos saber qual que é o ritmo de crescimento que a gente precisa ter. E um deputado estadual é indispensável para que a gente possa acelerar esse crescimento. Ele é capaz de trazer novas empresas, abrir novos canais. Isso. E eu, sinceramente, acho que é fundamental. Duas perguntinhas que eu gostaria que você respondesse rapidinho, porque o nosso tempo já está se esgotando. Sim. Você é a favor da diminuição da maioridade penal de 18 para 16, ou não ter nem 16, seja penalizado, ou fica nos 18 mesmo? Eu acho que o país não está preparado para uma mudança nesse sentido ainda. Eu acredito que, eu acho que deveria manter nos 18 anos, e eu sei que é muito senso comum isso que eu vou dizer, mas deve sim haver um investimento grande, um compromisso muito grande na educação. Eu acho que essa é a grande mudança que o país precisa ter. Na história, você tem alguém que você, se aparecesse para você, você faria, se curvaria em reverência, aquela pessoa que você achou que transformou a humanidade de alguma forma? Olha, transformou, assim, eu tenho uma admiração muito grande pelo Ayrton Senna. Eu não acredito que ele tenha transformado a humanidade, mas eu tenho uma admiração muito grande por ele. Primeiro porque ele é um ídolo nacional, ele é um herói, né, nacional. Mas mais do que isso, existem algumas coisas na personalidade dele que eu me identifico, que eu gosto muito. Um cara muito comprometido, um cara com um desejo muito grande das coisas darem certo, uma visão, uma perseverança muito grande. Então essa visão, esses traços da personalidade do Ayrton Senna, eu me identifico muito. João Monteiro de Barros, do Grupo Monteiro de Barros, jovem ainda e comandando um complexo que há muito tempo honra Barretos e ajudou o desenvolvimento de Barretos. Muito obrigado pela sua presença no programa. Fiquei muito honrado, viu? Eu que agradeço, Luiz. É um prazer muito grande poder participar do seu programa, comentar um pouquinho a respeito das nossas opiniões, o que a gente imagina. E a gente sempre termina o programa com uma poesia. Hoje vamos falar a poesia do J.G. de Araújo Jorge, Silenciosamente. Seguimos assim, juntos felizes pela vida afora. Tu, no silêncio em que mais coisas dizes, eu, no silêncio em que me encontro agora. Meu passo há de seguir por onde pises, e a tua mão, que em minha mão demora, há de com o tempo até criar raízes, unindo vida a vida, hora por hora. Seguiremos assim, como bem poucos, bendizendo na nossa trajetória os que souberam, como nós, ser loucos. Loucos de amor, ébrios de amor, seguindo para um mundo de sonhos, para a glória do silêncio que vamos repartindo. João Monteiro de Barros, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no programa. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser.
Apoio Cultural. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Minerva Foods, Minerva sempre à frente. Escritório Urias de Paula, contabilidade rural, comercial e despachante. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Laboratório Micelium, análises agrícolas e biomoleculares de plantas. E Bavep, sempre o melhor negócio.